A diferença, rapaz, do conformado para o revoltado. A diferença entre dos conformados, plural, que são muitos, para o revoltado. Contraste é nítido, é visível e palpável. É que o conformado, ele tem medo da morte. Por exemplo, um vírus que é letal e que vem causando todo o problema que está causando aí no planeta Terra todo, traz a morte, faz o conformado ficar na caverna, nas covas, nas fortificações, no confinamento. E o conformado, ou os conformados, apresenta como desculpa um monte de coisa, sempre assim, sempre assim. Eles estão cobertos de razão para ficar na cova, na caverna e na fortificação. É assim o conformado. Os filhos de Israel tinham motivos 1000 para ficar dentro daquelas cavernas e das covas que eles construíram no monte, porque os midianitas eram como gafanhoto e saqueava tudo que eles plantaram, e matava e fazia, acontecia. E o revoltado de Gideão, que era o menor da tribo de Manassés, da família mais pobre, estava lá malhando trigo, se expondo. Ele estava ali para tudo ou nada. Para ele tanto fazia viver como morrer. Às vezes é até melhor a morte do que a vida fracassada, de sucessivos fracassos, de miséria. Eu acredito que as mulheres dos conformados, as mulheres dos conformados deveriam ver e olhar a diferença que tinha os seus maridos dentro das covas para aquele homem revoltado lá no lagar malhando trigo. Só que lá no lagar malhando trigo, Gideão era tido por todos os demais, por todos os filhos de Israel, que estavam em covas e cavernas já há 7 anos, como louco. Sempre é assim. O revoltado é tido como louco. Porque o revoltado não mede consequência de absolutamente nada. Ele crê simplesmente. Ele se apoia única e exclusivamente na fé que ele tem em Deus. Quando você lê esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, você encontra, não é só Gideão, você encontra Abraão, você encontra Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, você encontra Eliseu, você só encontra homens que foram escolhidos por Deus porque eram revoltados e não faziam questão dessa droga de vida terrena. Eles almejavam a vida eterna. Diz que Moisés abriu mão dos tesouros do Egito porque ele contemplava, ele visualizava algo acima daquilo. Mas Gideão, capítulo 6, versículo 13, respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Chamou a revolta de Gideão de força e livra Israel. Mas foi Israel que causou o problema aqui, ó. Fizeram os filhos de Israel, no versículo 1, fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. A maioria dos conformados
fizeram o que era errado e Deus entregou ele nas mãos dos filisteus, dos midianitas, dos inimigos. E agora Deus chama aquele homem que todo mundo considerava como louco, mas é por causa da inveja, né? A própria mulher dele sabia que havia diferença do marido dela para aquele homem que estava lá fora, colocando a sua vida em risco para livrar todo mundo. Lá estavam cheios de pompa dentro da cova das cavernas. Lá estavam sendo título da posição dentro da cova, dentro das cavernas. E aquele que era tido como louco estava na guerra. Sempre foi assim. Deus nunca escolheu os conformados, mas escolheu o revoltado para resolver o problema da vergonha de Israel. E mais uma vez Israel está em situação vexatória, vergonhosa, humilhante diante de tudo e de todos. E não tem como esconder para ninguém. A vergonha é estampada. A vergonha é estampada. Era estampada a vergonha dos filhos de Israel dentro das covas, dentro das cavernas. Os midianitas à vontade, saqueando tudo, pintando e bordando, fazendo o que eles bem entendiam. E cadê os valentes? Cadê o exército de Israel? Cadê os homens formosos? Cadê os homens que se intitulavam ser isso, ser aquilo e aquilo outro? Quando chegou aquela situação em que os midianitas saqueavam, em que os midianitas faziam e acontecia, pintava e bordava, em que os midianitas pintava e bordava, fazia e acontecia lá em Israel. Mas Deus não podia contar com nenhum daqueles intitulados, nenhum daqueles que tinham cargo, título, posição, nenhum daqueles que tinham formosura e que batiam no peito, que estufavam o peito e que diziam que era isso, aquilo outro, porque eles estavam todos borrados dentro das covas, dentro das cavernas, com medo. O que eles fizeram que era mal perante os olhos do Senhor é se acovardar diante do inimigo que surgiu, que eram os midianitas, como o inimigo que surgiu nos dias de hoje, que é essa maldita coronavírus, que é esse maldito vírus do capeta que veio das profundezas do inferno, que é essa pandemia toda que vem causando esse caos, essa calamidade na saúde pública, que vem fazendo tudo o que tem feito e vem fazendo já há alguns meses na Terra, desde que o ano virou de 2019 para 2020, que está tudo parado, uma quebradeira, as empresas quebrando, o desemprego, a fome, o suicídio, a agressão das mulheres, a família destruída. Desde que esse desgraçado desse capeta se levantou, que está essa situação toda aí em todo o planeta. Mas Deus busca dentre os filhos de Israel os revoltados, o Gideão, os 300 de Gideão, aqueles que não têm medo da morte, que não está nem aí para a morte, até porque eles têm consciência que eles são imortais, porque a sua palavra diz que aquele que guarda a palavra nunca verá morte. Aqueles que de fato e de verdade vivem a palavra de Deus nunca verá morte, nunca. Não tem nada que o mata, não tem bandido, não tem criminoso. Ainda há pouco, enquanto eu estava de joelho em oração, chegou um vagabundo aqui, mas quando ele vê o fogo que é conosco, ele se afasta, ele vaza, ele cai fora. Por que ele cai fora? Cai fora porque o que há dentro dele, que é o diabo, sabe muito bem o que há dentro de mim, sabe muito bem o que existe dentro de mim, que é a presença do soberano de Israel, que é a fé de Gideão, que é a fé de Abraão. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu
eu te peço, desperta os corajosos, valentes, aqueles que não estão nem aí para essa droga de vida, meu Deus, para esse mundo físico, material, mas que creem na tua palavra, creem na tua palavra, na Sagrada Escritura, meu Deus, e que vão manifestar a fé, que ao invés de construir covas, cavernas e monte, eles vão para o monte, que é o altar, para sacrificar, meu Deus, para colocar a sua vida à disposição desse Deus, ó poderoso de Israel. Faz sair das minhas palavras, faz sair da minha cabeça, faz sair da minha unção, meu Pai, o livramento para Israel, o livramento, meu Pai, para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, porque eu abençoo e eu entrego todas as famílias e declaro todas elas abençoadas, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Diga amém.